Muito bem, gente, estamos então aqui começando mais um episódio do Pod Letras e isso merece palmas. Temos aqui uma plateia muito obediente, então faça o seguinte, já vai deixando o seu like, vai se inscrevendo aqui no canal, é muito importante para dar mais engajamento. Inclusive, quando terminar aqui o episódio, você pode deixar comentários também, que isso vai fazer com que o episódio chegue para mais pessoas. Se você tiver alguma dúvida aqui sobre a gente, você pode ir no nosso site, o podletras.com.br. Lá tem a nossa bio, lá tem a playlist com mais de 440 episódios, bem como os links das plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple, tudo lá para vocês. Começa a seguir a gente também, deixar boas avaliações, que é importante. Siga a gente, Pod Letras, em todas as redes sociais. Se você quiser aqui fazer uma contribuição para o nosso projeto, você pode fazer um Pix de qualquer valor. A chave é o e-mail apoiepodletras@gmail.com. Se você não puder nem quiser, basta seguir e se inscrever, que já ajuda bastante. Bem como também, se você quiser dar uma conferida nas nossas coletâneas que a gente organiza desde 2023, tem 23, 24 e 25, tá? Assim como as coletâneas, os vencedores de cada coletânea também têm o direito de ter um livro solo seu publicado. O de 2023 já foi esgotado, o de 2024 também. Resta só algumas unidades do 2025 da Selene Bento. Lembrando para vocês que todas as participações, os autores, seleção, nada tem de custo para eles, é 100% na faixa e a gente ainda paga os direitos autorais. Então, fique esperto, esse ano acabou agora dia 29 as inscrições, vai sair mais adiante também, então fique por dentro e chega de conversinha fiada e vamos direto começar agora com o nosso convidado, ele que é formado em jornalismo e cinema e é também escritor, o Thiago Camelo. Tudo bem com você, Thiago? Tudo bem, Will, tranquilo. Eu quero saber, antes de tudo, a gente está fazendo esse episódio aqui gravado porque o Thiago está em Portugal. E aí a primeira pergunta que a gente sempre faz para qualquer brasileiro que está fora do país é: o que foste fazer em Portugal que te levou a mudar-se para aí, Thiago? E eu tenho familiares aqui em Portugal, vim passar um tempo aqui para recuperar as energias. Assim. Já estou um semestre fazendo as coisas daqui, trabalhando daqui e curtindo um pouco a cidade. Assim, essa minha família já mora aqui há um tempo e em 2011 eu morei aqui, eu ganhei uma bolsa do Centro Nacional de Cultura daqui e foi uma experiência ótima, assim, para conhecer bem a cidade, sabe? Então eu me sinto bem aqui em Lisboa. Inclusive, essa bolsa foi quando você saiu o seu segundo livro? Foi a ilha ela mesma. A ilha mesmo. Como é que foi esse processo para você ter direito a essa bolsa? Como é que era uma coisa de edital aberto? Como é que foi esse processo? Cara, foi inacreditável, na verdade. Era um edital aberto para. Eu não sei exatamente, eu acho que podia um português e um lusófono, assim, falante de língua portuguesa. E eu tenho cidadania portuguesa também, então eu me inscrevi assim nas duas categorias. E foi inacreditável ganhar, assim, porque o projeto tinha a ver com conhecer bem a cidade, assim. Então eu passava o dia inteiro andando, sabe? Virei um andarilho, assim, eu ficava, sei lá, 6 horas caminhando, sabia o nome de todas as ruas, assim. A cidade mudou muito, né? Muito louco, assim. Aqui parecia uma vila em 2011, sabe? Agora é uma capital europeia mesmo, assim, com um monte de turista, os restaurantes, as tascas, né? Os restaurantes todos mais baratinhos já não existem mais, assim, já mudou bastante. Mas ainda é bem tranquilo. Assim. E a inscrição consistia no quê? O que você mandava para poder estar habilitado para... Tinha que ter feito um livro
Eu já tinha o meu primeiro, né, o Verão em Botafogo, que saiu pelas 7 Letras. É de poesia, né, tanto a Ilha Ela Mesma quanto o Verão em Botafogo são livros de poesia. Tinha que mandar o livro, cara, tinha que mandar por correio, assim. Então, é isso que eu ia falar, porque tem alguns concursos que são válidos para os lusófonos do mundo inteiro, mas a inscrição você tem que mandar e impresso, né, cara? Cara, vira e Por mexe, eu acho correio. que eu ganhei essa bolsa porque eu mandei de modo muito organizado. Então, assim, eu tinha que mandar tudo direitinho, assim, os livros, acho que eram 7 livros, assim, era muito livro. Uhum. Aí o que já tinha saído na imprensa, Uhum. também em 7 cópias de por que eu merecia a bolsa, uma justificativa. Eu mandei numa caixa, assim, que é Uhum. tudo muito direito, sabe? Uma coisa até eu não sou organizado desse jeito, Uhum. mas eu acho que eu queria ganhar, assim. Aí consegui, e foi demais. Aí eu escrevi o livro só quando eu voltei ao Brasil, né? Ah, você ficou lá um tempo. Quanto tempo você ficou lá? 6 meses, você falou? 6 meses. 6 meses. E aí você escreveu só quando voltou. Escrevi só quando eu voltei, porque o projeto também consistia em ter um blog contando a experiência de estar aqui. Assim, aí eu me dediquei mais ao blog quando eu estava aqui. Foi numa época em que blog estava na moda, Na assim, moda. essas obras abertas, tipo o Caetano estava fazendo aquele Obra em Progresso, que Uhum. era um blog do disco dele. Uhum. E eu achava legal isso. Eu acho até hoje, assim. A Carol Bensimol, por exemplo, tentou fazer isso agora com o livro dela, que ela acabou não escrevendo, mas ela fez pela newsletter dela, pelos. Hum. É interessante, né? Remonta a uma coisa até mais século XIX, né? Que os autores escreviam os capítulos dos livros, os russos lá, né? Nos Sim, jornais, tá? Por isso que eram longos, né? Para poder render, o cara ficar lá ganhando a grana, saindo a cada 15 dias um capítulo do livro dele. Mas esse livro foi lançado só lá em Portugal? Tem. não, não, tem no Brasil, assim, Tem? até curioso, porque eu estava falando dele com meu irmão ontem. Tem um artista plástico que agora mora na Alemanha, mas nessa altura morava no Brasil, Biel Carpenter, morava em Curitiba. Uhum. E eu vi o livro dele, que era um livro de ilustração, assim, achei lindo. E, e queria fazer um livro de poesia parecido com um livro de arte, assim, sabe? Uhum. Então eu lancei pela editora do Biel, assim, super pequenininha, e, e pronto, foi isso, assim, a bolsa que eu ganhei em Portugal não propunha que eu lançasse o livro aqui, sabe? Era só Uhum. para viver a experiência, assim. Uhum. Aí eu lancei pela editora do Biel, e hoje o Biel, cara, só um parêntese, ele virou na Alemanha o maior corredor de. O artista plástico. Virou o Uhum. maior corredor de longas maratonas do Brasil. É mesmo? Tipo, ele corre 130 quilômetros. Assim. Nossa senhora. É um negócio, tipo. Ele ganhou, ele correu agora acho que de Los Angeles a Las Vegas, assim, que são tipo 3 dias correndo. Mudou a vida Caramba, inteira, assim. Foi morar na Alemanha, virou tatuador e faz essa parada. Assim. que loucura, que coisa mais aleatória, né? As duas atividades que ele exerce, assim, né? A vida, eu acho super inspirador, cara, no Eu fundo, também, eu assim, também. porque mostra que a vida, o que Uhum. você faz nela, assim, né? Muitas vezes, que é longa, tem. Ele mudou radicalmente, né? Assim, era um Sim. artista plástico meio hippie, assim. Em Curitiba virou um cara meio cool, assim, todo tatuado no rosto, não sei o quê. Em, Uhum. em Berlim. Muito, muito legal.
Muito bem. Vamos dar um salto, sair um pouco da cronologia. A gente gosta de fazer isso mais até no começo de todo episódio, que é falar daquilo de mais recente que o autor está fazendo. No seu caso, é o livro que você lançou pela Companhia das Letras, o Dia 1. Fala para a gente dele, o máximo que você puder para atrair, né, a curiosidade das pessoas, elas se interessarem por ele. Bom, o Dia 1 é o retrato, né, de uma família que tem um membro da família com bastante problema psíquico, assim, né? Lidando com problemas mentais. E é o retrato da família no antes, durante e depois do suicídio desse membro, né? Ele é escrito em segunda pessoa, se dirige ao leitor, portanto, assim como você abriu a porta, você fez isso, você fez aquilo. É baseado, tem trechos autobiográficos, assim, né? Sobretudo, esse membro seria meu irmão, né? Mais velho, que se matou. E o você, eu expliquei meio mal o você, né? Na verdade, assim, não é o você o leitor, né? É você O essa personagem. pessoa, né? O personagem. E esse você seria eu, né? No caso, assim, que também tenho lá meus problemas de saúde mental. E pronto, assim, é um livro não cronológico. Eu não nego que possa ser autoficcional, mas também não levanto essa bandeira, assim, sabe? Não é o que os leitores também experimentarem, assim. O livro teve uma boa repercussão crítica, assim, eu achei bacana. E pronto, acho que é isso. E essa coisa de não ter categoricamente como uma coisa biográfica dá mais liberdade de criação, né? Você não fica preso a ter que relatar fatos como totalmente assim críveis, ou você pode acrescentar, editar, modificar como você entender que fica melhor para o livro, né? Parece meio óbvio, assim, mas é que quando você escreve o negócio É. já vira outra coisa, né? Uhum. E, e eu não tive. Eu acho que tem gente que tem, assim, como projeto estético, né? Tentar escrever dessa forma, sabe? Assim, mas eu mesmo eu não pensava muito assim, né? Uhum. De, isso aconteceu, não aconteceu, sabe? Só escrevia mesmo, assim. E calhava de muita coisa, assim, ter acontecido, mas, cara, muita coisa também não aconteceu, entendeu? Sim. Mas aí antes de começar a escrever, como é que foi essa decisão de abordar esse tema para um livro, né? Porque você Uhum. poderia escrever qualquer coisa, porque algo tão próximo, íntimo, tem gente que poderia fazer o caminho contrário, né? Vou escrever uma coisa totalmente diferente, mas você optou por uma coisa mais íntima. O, o meu último livro de poesia, que se chama Descalço nos Trópicos sobre Pedras Portuguesas, já é um livro meio verborrágico, assim, né? Tem os poemas bem longos e às vezes até uma parte assim que parece uma narração, sabe? E eu acho que esse livro assim já me encaminhava para uma prosa, sabe?
E eu tinha vontade de escrever um romance, assim. E eu acho que quando meu irmão morreu, eu não sei se foi para lidar com isso que eu escrevi, ou se foi uma história que... É estranho falar isso, né? Mas é uma história que se ofereceu para mim, sabe? E eu tentei escrever ela, assim, como eu tentei escrever outras, entendeu? Como eu estou tentando, por exemplo, escrever uma agora, assim, não é? Eu não tenho facilidade para escrever, assim, é difícil. Assim. E quando comecei a escrever essa história, assim, ela fluiu, sabe? Eu tentei escrever, inclusive, em primeira pessoa, assim, no começo. Só que eu tinha já, assim, falado, pô, não quero escrever meu primeiro romance em primeira pessoa, tem um certo preconceito, assim, sei lá, com a primeira pessoa, mas não saiu bem, assim, não estava rolando escrever em primeira pessoa, sabe? Então, eu acho que essa segunda pessoa também foi uma forma de dar um passo assim para o lado e conseguir escrever essa história de forma mais romanceada, assim, sei lá. E foi essa história, podia ser outra, assim, mas eu acho que essa se ofereceu, assim, para mim. E acabou que eu acho que no fim de tudo eu consegui lidar melhor, assim, com a morte do meu irmão, sabe? E teve alguma, ainda nesse processo, esse ingrediente de ser um romance, né? Você até então estava vindo com poesia. Teve uma dificuldade, entre aspas, maior ou não? Ou foi tranquilo esse seu primeiro romance? Às vezes o primeiro romance, por ser o primeiro, tem uma dificuldade maior, mais travas, então, que nos Cara, demais não tem. eu não sei, assim, se porque eu escrevi muito como jornalista, né? Assim, trabalhei muito tempo em redação. Não. Foi, foi tranquilo nesse sentido, assim. Foi um livro, cara, que não... Eu tô sentindo muito mais dificuldade agora, assim. Esse foi mais fácil, assim, de fazer. Aliás, olhando para a sua cronologia literária, né, dos livros que você lançou, tem um certo tempo razoável entre um e outro, né? Costumo ver Tem, assim. esse, pô, vai ter mais agora, porque eu não Porque tenho... já tá estourando os 5 anos no máximo que você demora entre um livro e outro aí, né? Que você lançou em 22, né? Né, 22. Né, ainda falta um pouquinho. É. Se eu conseguisse escrever esse ano, mas não vou conseguir. Acho que eu não vou Então, conseguir. acho que você já falou em algum lugar que você muda o seu processo de escrita de livro para livro, né? Sua rotina e tal. É isso mesmo? E para esse agora, como é que tá sendo? Cara, esse que eu tentei escrever, eu percebi que parecia um livro de conto, assim, de distribuir. Um conto saiu na revista Morel desse mês até. O outro eu vou botar na minha newsletter e o outro eu vou fazer, sei lá, qualquer coisa, porque eu queria escrever um livro curto, assim. É. Só que ficou muito curto, muito curto. E, e não. E é isso. Só que ao mesmo tempo eu não conseguia fazer mais nada, assim, para ser uma fábula, sabe? Sim. Eu gostei até, assim, era um negócio interessante. Mas ficou parecendo uma fábula. E aí eu resolvi distribuir e agora não tenho nada, assim, tô tentando.
Vai recomeçar agora o processo. Recomeçar tudo, né, cara? Como eu falei, né? Recomeçar. Mas você tem ideias que você já filtrou que podem dar um novo romance? Porque às vezes a gente tem várias ideias que só servem para conto, ou então que a gente, depois de um tempo de maturação, a gente vê que não vale a pena, não sustenta como um romance. Você já Não tem? tenho, não Não tenho. tem? Não tenho. Quer dizer, eu tenho ideias e acho ruins, assim, no fundo. Uhum. Eu não tenho facilidade, assim, cara, Se eu fosse escrever sobre minha vida, agora, nos meus últimos 2 anos, a maluquice que foi para me fazer chegar em Portugal, eu acho que eu conseguiria escrever, mas eu não quero, assim. Mas se tem uma ideia assim mais original, uma prosa ficcional assim que é o que eu tinha vontade de fazer, ainda não. Mas você pretende voltar pro Brasil? Pretendo, claro. Minha casa é o Você acha Rio. que você acha que pode ter alguma relação essa? Acho que talvez se você estivesse no Brasil, você teria mais fácil já de ter Eu acho encontrado. que sim, cara. Aqui eu tô hospedado na casa da minha mãe Uhum, e não tenho muito amigo aqui, assim, não tenho uma tem que ficar inventando coisa para fazer quando não tem trabalho. E é meio solitário, assim, ficar dialogando assim, com uma melancolia, com uma tristeza, assim, que para mim não é produtivo, assim. Eu escrevi esse livro, que é um livro muito triste, né? O Dia 1, num, numa casa, assim, com outros artistas, com uma casa que eu alugava com amigos, assim, para trabalhar, sabe? Assim, meio boêmia, uma coisa totalmente contra-intuitiva, assim, sabe? Pouco. uhum. Eu acho que eu preciso estar num. Aqui tá terminando o inverno, né? Tô de casaco ainda, tá frio. Sim. Então, sei lá, tá tudo meio triste, sabe? Difícil Uhum. escrever muito triste, eu acho, né? Ou não, ou sem paz, assim. São as duas coisas que eu preciso para. Tem gente que ri assim quando eu falo isso, mas eu preciso estar com alguma paz para escrever, sabe? Sim. Agora, uma coisa que eu queria saber, e talvez todo mundo que escreve também, né? Como é que, de quando você terminou de escrever, como que você conseguiu que chegasse na companhia para ser publicado, né? Ah, pois, eu já conhecia a minha editora, né, a Alice Santana, que é poeta Hum. e é editora da companhia. E eu mostrei para ela metade do livro e ela ficou super interessada. Aí falou, cara, quando terminar, me manda. Aí eu mandei para ela. E aí o livro era bem mais longo, assim. Tinha, sei lá, pelo menos umas 100 páginas a mais. 80, sei lá. E e aí a gente mexeu a beça no livro, assim, foi um processo, parecia construindo um avião, sabe? Sim. Inacreditável. E, e rolou, assim, depois de meses mexendo no livro. Cortou muita coisa que você tinha se Cara, apegado no texto e teve que se livrar ou não? sim, porque o que aconteceu foi que eu escrevi muito rápido Hum. esse livro, assim, foi em dois, sei lá, 5, 4 meses, assim, eu já tinha quase tudo escrito. Inclusive essas páginas. Não, minto.
Foi os 4 meses. Aí começou a pandemia. E aí meu pai adoeceu. Adoeceu não de Covid. Ele teve um câncer, assim, um câncer horrível, e morreu. E aí eu comecei a escrever sobre a morte do meu pai sem perceber exatamente que eu estava fazendo isso. Então essas páginas extras são um pouco sobre a morte do meu pai, sabe? Aí a Alice disse que, sabiamente, assim, que seria um livro insuportável, sabe? Assim, porque já é um livro triste, sabe? Sim. Botar mais uma morte, mais uma tragédia. Aí a gente cortou essa parte, assim, sobretudo. Mas quando eu vou ler essa parte, poderia também ser um livro. Quem Sim. fez isso foi a Manu, que escreveu. Acho que eu chamo agora o nome do livro dela chama Filha. O primeiro livro esqueci o nome do primeiro livro dela, meu Deus. Mas ela escreveu primeiro sobre o irmão, aí depois ela continuava sobre o pai, assim. E a editora era a Alice também, e foi exatamente isso. Aí só que ela continuou, entendeu? Ela agora Sim. escreveu sobre o pai no segundo livro. Eu não queria mais escrever mais nada assim tão pessoal. Tem a história do Coni, do Carlos Heitor Coni, né? Que ele tinha parado de escrever há 25 anos e ele tinha uma cachorra que ele gostava muito e ela gostava do som dele teclando, né? E aí ele decidiu escrever para deixar. Ela ficava ali do ladinho e eles digitando para deixar ela animada. Aí ele escreveu o livro, que inclusive é quase memória, que ele fala do pai dele, porque o pai dele foi jornalista e ele foi jornalista também. E ele intercalava os capítulos. Um capítulo ele falava do pai dele, da infância e tal, da relação dele, do pai dele. E no capítulo seguinte ele falava de como ele estava cuidando da cachorra, dos remédios que ele dava para a cachorra e tal. E aí o editor falou para ele, olha, cara, essa parte da sua cachorra não tem nada a ver com a sua história. Tá totalmente avulso, tirou tudo, né? E aí acabou lançando. E foi muito bem, ganhou o Jabuti e tudo. Para você ver como aquilo que você está, né, tá fazendo muito sentido ali, tá, você nem percebe, né, o que você está escrevendo. Sim. Por isso que é a importância do editor, né? Que ele vai olhar aquilo ali e vai ver o que é essencial ou não, mesmo uma parte ou um personagem que você se apegou muito, mas para o seu livro pode não ser tão importante quanto as outras coisas, né? Não, sim, cara, o editor é impressionante, assim, como um bom editor faz do livro melhor, assim, essa troca de ideia. Não conhecia essa história do Coni, achei boa. É, Pô, eu tinha um gatinho também, cara. Cara, só foi uma série, né? Uma série de coisa ruim acontecendo assim em pouco tempo. Meu gatinho de 18 anos. viveu muito, hein? Pô, demais. Ele era demais, cara. Tá nos livros também. Em todos os livros ele aparece. É. Esse eu acho o grande dilema de ter animais, né? Porque é muito bom tê-los, mas saber que não vai durar tanto quanto a gente, né? Vai ter um momento que você vai se despedir dele, é meio triste. Mas esse caso do Coni, ele dizia que escrevia porque ele era triste, né? Aí ele casou, teve filhos, deixou de ser triste, parou de escrever. O último livro que ele escreveu, acho que foi em 70, 75, que foi Pilatos. Aí ele ficou 25 anos sem escrever, só foi escrever lá na metade dos anos 90 e tal. Ficou E triste de novo. ficou a cachorra tava morrendo. Aí depois que ele escreveu isso aí, ele voltou e continuou escrevendo e tal. Mas ele era um cara meio melancólico assim, né? Mas aí, o Thiago, voltando para a nossa conversa aqui, como jornalista, você produziu bastante, como escritor também. Agora, você fez
Você é formado em cinema. Nessa área, o que você... se você já atuou? Eu fiz jornalismo e assim que eu estava terminando a faculdade de jornalismo, estava no último período, a PUC, né, do Rio, onde eu estudei, abriu o curso de cinema. E eu tinha bolsa na PUC. Aí eu consegui fazer um malabarismo para continuar com a bolsa no curso de cinema também. Porque meu sonho era ser crítico, cara, de cinema. Assim, eu queria ser crítico de cinema. Era Ser meio nerd. crítico. Hã? Ser crítico de cinema. Crítico de cinema, era o que eu queria ser. Eu descobri crítica de cinema, eu lia o... Tipo, quando começou a internet, assim, os caras... Kleber Mendonça Filho tinha um site que chamava Crítico, Cinemascópio. Crítico é o nome do filme dele. Cinemascópio. Tinha um site que chamava Contracampo. Eu sei lá, tinha 16, 17 anos, assim, ficava lendo esses caras e, e adorava, assim, e descobria mesmo várias coisas de cinema, ia na locadora, sabe, assim, conversava, catava os filmes bons e tal. E entrei na faculdade de jornalismo com isso na cabeça, assim. E só que aí depois eu comecei a trabalhar meio cedo, assim. Quando eu fazia jornalismo já, eu tinha 2 estágios, e, e fazia... E aí comecei a trabalhar mais com cultura, assim, de forma mais ampla, né? Trabalhei num site muito legal chamado Overmundo, que é daquele antropólogo, do Hermano Viana, Sim. que é um cara que é demais, assim. Sim. É um amigo, assim, hoje. Meu tipo de mentor, sabe? Assim. E, e trabalhava numa produtora meio nada a ver, assim, para ganhar um dinheirinho. E aí essa ideia de ser crítico assim foi ficando meio para trás, mas assim, até fiquei pensando assim, caramba, cara, se me perguntarem se eu for falar muito de livro hoje, eu tô meio enferrujado, porque eu não sou mais um grande leitor, nunca fui assim um leitor fenomenal, mas estou na minha pior fase de leitura, sabe? Mas estou numa boa fase de filmes, assim. É mesmo? É o que eu mais consumo hoje, cara. E eu sinto que eu penso a literatura meio imageticamente, assim, sabe? Sim. Eu acho que todo mundo de, sei lá, dessa geração entre metade da década de 70 até anos 90 é muito imagética, né? Muito cresceu com TV, né? Então a gente meio que ia assistindo os filmes, sei lá, anos 80 e tal, a gente meio que influencia na linguagem quando vai escrever, né? Também. Sim, sim. Mas eu penso assim, não, como esse diretor escreveria essa cena que eu estou tentando, sabe? Então, mas aí a sua pergunta com o cinema foi se eu cheguei a trabalhar. É, Não, nem. Eu já escrevi crítica assim um pouco no site, né, no Overmundo, mas aí depois eu fui fazer outra coisa que eu adoro, assim, que aí não tem nada a ver com cultura e literatura e nada. Eu fui trabalhar com jornalismo científico, hard news, assim, de sim. jornalismo científico, sabe? Tipo de pegar um artigo que saiu na Science, entrevistar numa revista chamada Ciência Hoje, que o site, se eu não me engano, existe até hoje, a revista impressa, como tudo, acabou. E foi uma época muito legal, assim, da minha vida. Eu adoro física, astronomia,
Uhum. Essa parte da conexão da mente com o corpo, com os neurologistas e tal, que escrevem, o Antônio Damasio, que escreve a beça até, assim, se eu fosse falar do que eu leio hoje, eu leio mais esses caras, assim, que é português, né, o Antônio Damasio. Sim. Eu acho demais, assim, Uhum. essa, sei lá, essa parte também. Sim. E o conhecimento técnico de fazer um curso contamina quando você vai assistir um filme, você fica pensando na parte técnica, você fica elaborando, assim, você vai assistindo e vendo construção, por exemplo, de roteiro, adivinhando mais ou menos o que vai acontecer, olha, por agora deve acontecer alguma coisa aí, tá acabando o primeiro ato, começando o segundo. Comigo, não. Acho que não, né? Assim, acho que quanto mais você vê o negócio, lê, às vezes você pode ficar um pouco contaminado assim com que se enxerga um pouco a fórmula, ou começa a achar Sim. meio chato, meio bobo, assim, meio óbvio. Uhum. Mas eu acho que isso acontece com todo mundo, assim. Eu tento. Eu acho que comigo, não muito, assim. Eu vejo filmes meio. Que eu acho que podem ser considerados meio, sei lá, intelectualoides, assim. Tudo bem também. Tipo, qual? Ah, tipo, sei lá, eu gosto do meu cineasta predileto é um sul-coreano chamado Hang Sang-soo. Mas também, cara, que para um monte de gente não é intelectualoide, assim. É um cara que filma meio nada, assim, fica filmando gente conversando e é meio hipnotizante, assim. Uhum. O... É, nada demais também, cara. É. E agora com o streaming tá mais fácil, né? Com... Assim, o streaming tem pouco. Não tem tanto filme assim, né? Eu costumo ver muito por meios, meios diversos, Alternativos, assim. alternativos, assim, né? Uhum. E mas desde antigamente tinha muito torrent, né? Que era legal Sim. para isso. Assim, hoje eu sinto que hoje tem esses drives, né? Que o pessoal põe Uhum. no Twitter e tal. Assim. Mas e os streamings, assim, às vezes pinta alguma coisa legal, né? Assim. Uhum. Aqui que eu tô mais tristonho, assim, eu tenho visto umas séries que não era uma coisa que eu via tanto, sabe? Uhum. Aí vi umas séries boas. Vi, vi uma com Ethan Hawke que eu achei boa, esqueci o nome. O que mais eu vi? Você viu Pluribus? Vi. Achei mais ou menos, por exemplo. Não achei, assim, essa Coca-Cola. Mas também não achei ruim. É. Achei ok. Tem uma boa que eu tô vendo agora, DFT São Luís. Hum. Tô achando boa. Vi uma chamada Black Habit, que eu achei boa também. É isso, cara. Como eu falei desse negócio do tempo aqui que eu preciso preencher também, né? Assim, Sim. acabo vendo. Tá difícil ler, assim, tô meio desconcentrado. Né? Pois é, eu também tô sentindo isso. Sei lá, uns 20 anos atrás eu lia um por semana, dois às vezes por semana. Agora eu entrei numas que é do audiolivro, que tá indo Cara, bem. eu acho demais audiolivro, cara. Audiolivro, e é engraçado que um livro que, sei lá, teria 500, 600 páginas, que se demoraria, sei lá, talvez
um mês para ler, em áudio, assim, é uma semana você matou, porque também você vai controlando ali a velocidade que você quer ouvir, você vai fazendo as coisas, e às vezes quem mora em grandes metrópoles, nessa coisa de deslocamento, às vezes você vai numa academia, você vai fazer, não tem como você ler um livro físico, você coloca o fone ali e vai, muito legal, inclusive o seu livro tem uma versão audiobook, né? Que é boa, né? Eu gosto bastante, assim, eu ouvi quem lê o Leonardo Senna, chama. Eu gosto da versão do meu livro, assim, fiquei super emocionado quando eu ouvi na bicicleta da academia, todo. Então, Foi assim, menos de uma semana até, eu acho. Fiquei super emocionado, cara, e fiquei feliz, assim, com esse. Já ouvi alguns, assim, já. E é na muito bom. companhia. Diga. Não, a companhia produz legal, assim, produz Sim. bem, assim, então eles mandam, assim, se eu pedir, sabe? Eles põem lá na minha conta do Google Drive. E acho muito legal também. Eu curto o formato. Não sei se vai vingar, né? Eu nunca sei, cara, no Brasil, assim. Eu acho que sim, é justamente por isso que a gente está falando, né? Muitas pessoas estão academia, em trânsito, e a única desvantagem que eu acho que tem, porque a leitura é a forma mais eficaz de você aprender, né? Ficar mais tempo com aquilo dentro da sua cabeça, né? Às vezes um audiolivro você lembra uma coisinha ou outra, um trecho ou outro, mas não fica com tanta coisa na sua cabeça quanto um livro. Um livro parece que fica mais com você Sim, quando você lê fisicamente, né? O audiolivro, até porque às vezes você pega um trecho muito legal e quer voltar a ele, você não, às vezes fica sem saber como, né? Porque você tá só ouvindo ali, no livro você marca e tal. Você tem pensa um, assim, nossa, isso aqui daria uma boa epígrafe, essa frase aqui. e tem um fetiche, né? Assim, Claro. da coisa manufaturada. Assim. Ainda mais no Brasil, que é uma coisa importante, essa coisa da estética, as capas são mais elaboradas no Brasil, o projeto gráfico é mais bem pensado no Brasil do que acho que em outros lugares. Então a capa acaba sendo, às vezes tem pinturas, tem trabalhos, né, plásticos para a capa e tudo bem legal, em ilustrações, né? O meu é uma pintura de um amigo. Né? Sim. Eu queria, assim, um dos planos é apagar, ainda assim, para esse semestre, apagar o aplicativo do Instagram, do celular e começar a tentar voltar a ler mais, assim, porque eu estou lendo numa velocidade espantosamente Lenta. ruim, assim, sabe? Começa é um conselho, inclusive, para dar para todo mundo, tirar todas as notificações, né? De todos os Não, isso eu já aplicativos. não tenho. Isso eu já não tenho. Isso Mas já ajuda muito. você fica olhando, assim, Se é, o aplicativo é fogo, cara. Ele te aprisiona, assim, cara. Ele vai percebendo o tempo, essa coisa, né? Tempo de manutenção, coisa sim, assim que chama. Tipo, se você fica 10 segundos olhando um negócio, ele fala, é. é disso que você gosta, sabe? Assim, Aí te mostra mais uma tonelada daquilo. tonelada, cara. E se você faz um comentário aqui, assim, entre a gente, meu celular tá ali. É. Você fala assim, É, nossa, para assistir a Copa eu queria uma TV maior. Pronto. nossa. Você abre o celular, propaganda de TVs assim de 60 polegadas, assim, né? É, pode Mas o crer. Thiago, vamos falar de mais uma coisa também que você se envolveu e estava envolvido, que é a música, né? Você É, também é compositor. E como que a música entrou para você, não só para você, sua família, né? Musical e é. tudo, mas para você, que é uma coisa que não faz parte da sua formação acadêmica, né? Mas você toca e compõe. Não Como toco, cara. não toca? Não toco. Eu só componho.
só componho, preciso de um parceiro que me mande a melodia. Então, que é um desafio maior ainda, né? Não tocar ou não, para você é indiferente Não, quando eu você vai fazer a gostaria, letra? mas eu acho que seria mais legal, mas eu sou meio amusical, assim, arrítmico, sei lá, sabe? Não consigo batucar. Assim. Então, o seu Então, processo é esse, você costuma então fazer a letra para a música? é, geralmente o parceiro me manda a melodia, cantarolando qualquer coisa, assim, e eu entendo a métrica, né? Por alguma razão eu sou bom de métrica, assim, eu, eu consigo enxergar bem, assim, né? Como se encaixariam as palavras e tal. E faço como se é bem diferente dos poemas, assim, né? Porque acho que a rima é mais permitido, assim, não é tão cafona. As rimas internas são até bem-vindas, assim. E eu acho muito legal fazer. Faz um tempo que eu não faço, Uhum. mas eu tenho alguns parceiros, assim. Então, essa que eu queria te perguntar se é de boa o trabalho em parceria, porque tem algumas pessoas que é meio complicado, até porque costuma ser meio à distância, né? Uma coisa meio. Comigo sempre foi muito legal. Assim, eu tenho meu irmão, né? Eu tenho uma música Uhum. com ele que a Gal Costa gravou. Isso, Assim, queria foi a minha saber primeira música. Meu eu queria irmão saber como é que foi para chegar até elas. é que o meu irmão, para quem não sabe, é o Marcelo Camelo, né? Sim. Tocava naquela banda, Dois Hermanos, e Uhum. depois tem uma carreira solo super legal também. Não sei se as pessoas vão saber que banda é essa, é uma bandinha pequena, independente, né? Cara, tem as pessoas mais jovens que já estão em outra também, né? Uhum. Mas a gente fez, um produtor pediu uma música para ele mandou Uhum. essa, produtor da Gal, né, o Marcos Preto. Ela gostou e gravou. Foi isso, foi demais, né? Uhum. Foi, foi lá no Você já show. tinha uma música então? A gente já tinha música. Foi a Uhum. primeira música que eu fiz. Foi demais isso, né? A primeira Nossa. música já a Gal gravada. Uhum. E depois eu tenho outras assim, tem um Momo, que é um amigo que tem um montão de disco assim, a gente tem umas 10 músicas juntos. E outras pessoas assim, mas o golaço mesmo foi esse da Gal, né? Sim. Mas eu gosto muito, assim, cara, das letras e das músicas, assim, e, e eu acho que eu não me cobro tanto, assim, tem um certo desprendimento, sabe, por não ser o meu negócio, assim, sabe, que eu me Sim. procuro, sabe, eu faço do meu jeito e também não, é isso, não me cobra, não. E a parceria com seu irmão, ela é constante ou foi pontual para essa Não, música? É? foi pontual, porque Foi também, né? ele compõe também, exatamente, é muito Uhum. sozinho. E o seu processo é muito assim de espontâneo ou tem aquela coisa assim de encomenda, assim? Tá precisando, alguém pede, tem essa coisa, eu não sei como é que funciona, já falaram, já fizeram isso com você, de dar um tema, uma intenção, ou não? Não, nunca deram, assim, geralmente eu acho que eu penso, assim, num tema engraçado, né, no, Uhum. acho que a própria poesia era um pouco diferente, assim, mas com música eu penso, assim, não, vou fazer pensando, né, nessa pessoa que terminou um relacionamento, ou que tá com esse problema e tal. Uhum. A da Gal tem algum. A da Gal, por acaso, não é meu. Não é sobre nada específico. Uhum.
Quem tá nos assistindo agora ou nos ouvindo e quiser saber, chama Espelhos d'Água, Espelho da Gal d'Água. Costa. Vai lá Espelho. procurar, que é bem legal, assim. E aí, e como é que foi ouvir pela primeira vez na voz dela, assim? Pô, foi demais, né? Uhum. É demais, cara. É demais. Tanto a minha natureza, assim, é de um não deslumbramento, assim, sabe? Sim. Com as eu tento ficar calmo, assim. Uhum. Com muita coisa já me deixa ansioso, sabe? Assim, Ansioso. então, tento... Uhum. Mas foi demais, cara. Gal é demais, assim, foi uma super honra, assim, e depois eu conheci ela, sabe? Super prestigioso, assim, fui ao show, Uhum. ia lá na primeira fileira, sabe? Ela Uhum. mencionou meu nome, depois fui lá me apresentar e tal, no camarim, foi demais. Isso é bem legal mesmo. Agora, falando do seu trabalho literário, né? Verão em Botafogo foi seu primeiro livro, né, de poemas. Dele até chegar no seu romance. Que avaliação você faz de você como poeta e da sua trajetória nos livros que você publicou? Nossa. Porque você falou que cada livro você procura não se repetir, né? É, é engraçado, assim, cara. Eu tinha um pouco de vergonha do Verão em Botafogo, porque foi um livro que eu escrevi meio novo, assim. E tem uma onda, assim, meio de querer ser meio Leminski, sabe? Assim, aquelas coisas curtinhas do Leminski, com jogo de palavras, não sei o quê. Mas eu acho o livro é um cara meio de coração partido, assim. E tem várias coisas no livro que eu acho bonitas hoje, que eu não achava, assim. É, o, a Ele Ela Mesma é um livro mais cerebral, assim, eu acho, sabe? Mais filosófico. O Descalço nos Trópicos já era uma tentativa assim de me esvaziar. Eu peguei tudo que eu tinha anotado nos últimos 10 anos e coloquei no livro, sabe? Assim, eu tinha muita anotação. Tinha muito hábito de anotar também, que é um hábito que eu perdi Uhum. nessa sucessão de coisas ruins que aconteceram comigo, assim, sabe? De ter que agora me reinventar como Uhum. escritor, como pessoa também. Voltar a anotar, sabe? Assim, as coisas que eu penso. Cara, eu acho que eu gosto dos meus livros todos, cara. Tenho muito carinho por eles, assim, deu muito trabalho fazer. Uhum. Eu, eu, eu gosto, eu gosto. Mas quem tem que gostar também, quer dizer, eu tenho que gostar, Sim, a turma tem que gostar também. a gente precisa ser sempre condescendente com a gente mesmo. Eu acho também, cara. Até porque os outros já são cruéis com a O gente, mundo né? é muito duro. Claro. A gente, às vezes você tem uma ideia assim, né? Não muito, às vezes, boa. Eu era muito jovem, inexperiente, e fica com aquela ideia, às vezes até revisitar. Aí a gente revisita e fala assim, nossa, tem umas coisas aqui que são boas, são legais, assim, e tal. E não foi fácil, e tem um desprendimento de lançar. Toda coisa que você lança para o mundo é um risco que você corre, né? Porque você vai tá se expondo, né? E eu vejo assim, pô, tô com 43 anos agora, eu tenho 4 livros, tá bom. Uhum, Tem minhas músicas, minhas matérias que eu escrevi, entendeu? Assim, o que eu e tento ser uma pessoa decente, sabe? isso já é muito. Fazer o, fazer o bem, olhar com atenção para quem Uhum, precisa, sabe? uhum. Já é muito, né?
Sim. Já entra numa parcela minúscula da população mundial. E aí, o Tiago, para a gente encerrar aqui, eu sei que no começo a gente meio que falou sobre isso, mas agora eu queria que você desse, para quem gosta do que você escreve, que você desse alguma esperança para as pessoas, assim, alguma ideia de quando elas poderão ver algo seu, a próxima obra sua. Não diga que vai demorar tanto. Não, eu vou, assim, se eu começar a escrever, se eu tiver uma ideia e começar a escrever, eu acho que, assim, eu não demoro escrevendo, eu demoro para escrever, entendeu? Uhum. Então, se nesse semestre eu tiver uma ideia, tem um livro no próximo semestre do ano que vem, ou no começo de 2028. Agora, também, se não tiver, tem meus livros aí, Tem o que você já escreveu, né? tem meus textos. Acho que cada um tem seu tempo, né? Uhum. Eu tinha vontade, assim, de escrever um desejo que eu tenho, a esperança. Ó, a esperança é que é um desejo genuíno que eu tenho e a gente, acho que está o tempo inteiro investigando nossos desejos, né? Se perguntando se as nossas vontades de fato são as nossas vontades. É um desejo genuíno que eu tenho é escrever um romance que não tem a ver com a minha vida, sabe? Assim, que seja 100% ficcional. Então é uma coisa que eu vou tentar realizar. Eu já tentei começar assim, foi uma largada em falso. Mas tem aí, tem o Conto na Morel, tem a minha newsletter que eu vou lançar um dos contos em breve. Então, tem a Substack. Sim. Tiago Camelo Substack. Uhum. Tem lá uns textos. E quem quiser seguir por enquanto, ele já falou aqui que pretende excluir, mas se você ainda quiser segui-lo ainda na rede social, tá aí embaixo, é TDS Camelo, né? Não vou excluir a rede social, não. Vou excluir o Instagram. aplicativo do meu Ah, celular. bom. Não, agora já deu muito trabalho para ter 1.000 seguidores. Sim, é. Agora deixa lá. Eu pretendo só não olhar tanto. Assim. Isso. Mas se vocês quiserem colocar lá, deixar uma DM e falar assim, ó, escreve logo, escreve... para ele alimentar essa ansiedade, ainda mais colocar um pouquinho de pressão, mas às vezes um pouco de pressão faz a gente produzir também, assim, ainda mais quando é uma coisa nossa, né, não é para os outros, é um estímulo, acaba sendo mais um estímulo do que qualquer outra coisa. E aí, gente, eu sei que tá legal, passou super rápido, mas a gente precisa entender que já é um pouquinho tarde lá em Portugal e a gente precisa deixar o nosso Tiago descansar, por mais que vocês fiquem tristes, mas é assim mesmo que funciona. Eu gostaria de agradecer imensamente o Tiago Camelo ter estado com a gente aqui, ter essa disponibilidade. A gente fez um arranjo aqui para que fosse possível ele participar aqui do nosso podcast. Então você retribua esse esforço deixando seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando com todo mundo, é importante porque aí chega para mais pessoas, tá bom? Deixe comentários e também nas plataformas de áudio, a gente falou aqui de ficar escutando enquanto está fazendo as atividades. Você pode ir lá, pode letras também. Tem mais de 440 episódios, contando com convidados, extras e tudo mais. É uma coisa legal de se fazer também. E aí, mais uma vez, lembrando para vocês que a gente tem as nossas coletâneas. Tem de 2023, de 2024, de 2025. Para você adquirir é super fácil, basta mandar um direct lá no Instagram para a gente, que a gente envia para o país todo. É mais em conta, inclusive, do que outras plataformas como o Mercado Livre, porque aí a gente manda com envio módico, sai mais barato porque é livro, tá bom? E aí, para a gente encerrar, a gente deixa as palavras finais do episódio de hoje com o nosso convidado, o Tiago Camelo. Queria agradecer todo mundo que ouviu.
E ao Will pelo convite. Foi fazer um tempinho que eu não falava do livro, tô meio enferrujado. Mas foi legal, foi legal. Obrigado, gente. Muito bem, é isso aí, gente. A gente se vê no próximo episódio. É isso aí. Tchau para todo mundo, gente.